De volta, começando mais um Fox Sports Rádio, hoje nessa quarta-feira, dia 5 de agosto, como diz Fábio Sormani, Roberto Carlos, o nosso Frank Sinatra brasileiro. Fábio Sormani sempre com frases de impacto. Você que está em casa nos assistindo, mande suas mensagens pra gente pelo Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. É hoje é dia de Corinthians e Palmeiras, amigo. Mas agora aquela hora tão legal, né? Bichos, sai dos lixos! Baratas, me deixa eu ver suas patas! Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado! Abre a jaula! Vamos ver nossos bichos escrotos hoje, vamos lá! Abriu! Pascoal, olha a camisetinha de novo do cidadão sem pescoço, meu. Meu Deus do céu, estilo, Pascoal. Que Ai, meu Deus do céu. Boa tarde, Oswaldo Pascoal. Dá só um minutinho que eu não consigo parar de rir. Ele vai insistir com essa camiseta de almofada até quando? Nossa, eu não aguento mais ver essa camisa. Parabéns pro Ceará. Ela anda sozinha, sensacional, Vozão. Sensacional, Ceará. Isso aqui precisa ter muito estilo pra poder usar, velho. Precisa ser bonito também, viu? Claro. Manda um abraço pro pessoal do Ceará, pro Vozão, campeão da Copa do Nordeste. Foi sensacional. É isso aí, um abraço pro Ceará, viu, Pascoal? Essa camisa dele acordou hoje e falou: mano, me leva pra passear, me leva pra sair, porque essa camisa já anda sozinha, velho. Boa tarde, Fábio Rocco Sormani, o terceiro na escala do italianômetro do programa. Tudo bom, Sormanito? Tudo bom, Benja? Boa tarde para você, para os companheiros, em especial para o Eugênio, que hoje vai fazer uma aparição que vai, sem dúvida alguma, engrandecer ainda mais o nosso programa. E para quem está nos acompanhando nesse momento, nunca disse que o Roberto Carlos é o nosso Frank Sinatra. Respeito muito quem gosta do Roberto Carlos. Eu não gosto do trabalho dele, mas respeito quem gosta. Não respeito. Eu estou dizendo que não é que não presta, que não é bom. Estou dizendo que eu não gosto. Entendeu? Frank Sinatra é outro departamento, é outra prateleira. Veja, é o seguinte, o Benfica fez uma proposta pelo Gilberto, lateral direito do Fluminense. 3 milhões de euros. Contrato de 3 anos, com prorrogação, com renovação por mais 2, caso tudo venha a dar certo nesse período. Mas ele está dependendo de um exame médico. A gente sabe muito bem que o Gilberto tem problemas no joelho, né? Teve problemas no joelho. E o Benfica está querendo, então, fazer um exame bem rigoroso em relação a isso. Então, Gilberto, lateral direito do Fluminense, recebeu uma proposta de 3 milhões de euros do Benfica e pode ser que ele deixe as Laranjeiras e, rume para Portugal para trabalhar com o Mister. E é um lateral que o Jorge Jesus já queria faz tempo, viu, Sormani? A conexão do Sormani tá ruim aí, nós vamos refazer o Sormani aí, Murilo. Mas o Jorge Jesus sempre gostou do Gilberto. Teve uma época aí que quis levar pro Flamengo lá, mas não teve negócio, não. E outro lateral que está indo embora também é o nosso querido Guga. O Guga do Atlético Mineiro, que hoje nem vai pro jogo mais, né? Ele não vai nem pro banco, segundo eu me informei. Ele está praticamente negociado com o Spartak de Moscou. O Guga, nosso querido Guga, tá indo lá para lá. Bom, mas saudade de fazer essa vinheta aqui. Olá, 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 olá. Eugênio Leal. Tum, 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 tum. Eugênio Leal. Pra quem não sabe, essa música é Don't Let Me Down, dos Beatles, que segundo o Fábio Sormani, Roberto e Erasmo estão para a música, assim como John Lennon e Paul McCartney. Boa tarde, Eugênio Leal. Não. Boa tarde, Benja. Boa tarde, Sormani, Pascoal, Pipo. Eu gostei muito da sua apresentação. Fico muito honrado em ser citado como um dos bichos escrotos do Titãs. Uma das músicas mais interessantes e fortes desse grupo, que para mim é o melhor do rock Brasil, Titãs. Tamo junto e viva o Vozão, viva o Clebão do Ceará!
É isso aí, Eugênio Leal. É isso aí, Eugênio. Entrou aqui e vira bichos escrotos. Não tem jeito. Por falar em bichos escrotos, né? Se eu sou Vamos lá pra nossa... Tô junto, tô nessa. É isso aí, Eugênio. Então, por falar em rato, barato, um pouco de cada num bicho só. Oi, meu menino. Boa tarde, mano. Tudo bem, lindo? Fala, Benja, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. O Pascoal tá zoando minha camisa, Benjamin, mas dá um ligo só. O Pascoal tá com aquele uniforme de funileiro. Vai pintar um Fusca agora, Pascoal? Vai te catar. Beija, hoje tem Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, hein, velho? Ó, o Corinthians vai repetir a escalação pela terceira vez consecutiva. Tamo junto, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do clássico. É isso aí, boa tarde, meu querido Felipe Fatincani, que, olha, disparou no nosso italianômetro no programa. Se o Zácaro, o italianíssimo, tivesse vivo, ele teria o maior orgulho de você, Fatincani. Você é o verdadeiro italianíssimo do programa. Agradeço, Benja. Um abraço pra você, Pascoal, Sormani, grande Eugênio Leal, um abração pra você. Um abraço ao nosso cabeça de abajur humano. E um abraço a todos em casa. E hoje, destaque, claro, para o Ceará. Um abração para toda a torcida do Ceará, campeã mais uma vez da Copa do Nordeste. Hoje, dia, inclusive, de muita personalidade, que é o que se espera nesse clássico Corinthians e Palmeiras. E também toda a minha solidariedade, né, e muita força para a família do Itair Machado, que está passando por um problema de saúde lá em Minas Gerais, ex-diretor do Cruzeiro. Independentemente dos erros e dos problemas em que ele teve na administração do clube, o que eu li ontem em rede social, Benja, é de chorar, sim, cara. A falta de humanidade das pessoas, chacoteando, sabe, arrebentando com um ser humano que nesse momento está numa dificuldade no hospital. Eu fico, assim, muito triste, cara. Cada vez menos acreditar que as redes sociais, elas podem dar certo em algum momento com o pensamento das pessoas. De fato, frustra muito. O problema não são as redes sociais, hein? O problema são as pessoas. Sim, a rede social é apenas uma ferramenta onde as pessoas se expressam. O Facebook, o Twitter, o Instagram, enfim, eles não têm culpa nenhuma. Não, né? Exato. Mas também desejo melhoras aí ao Itair Machado e também minha solidariedade também ao povo libanês, né? Que tragédia ontem, uma coisa inacreditável o que aconteceu em Beirute. Rapaz, parecia cena assim de filme, de uma explosão de bomba atômica. Cara, teve uma hora ali que parecia até Hiroshima. Aquela imagem que a gente viu, uma coisa assim terrível. Então, toda a solidariedade do mundo aí ao povo libanês, aí, a todas as pessoas, a colônia libanesa, a colônia árabe. Espero que consigam se restabelecer ali, porque não vai ser fácil o que aconteceu em Beirute. E por falar em rede social, nós vamos para o intervalo, mas parabéns, hein, Pipo? Porque se tem alguém que está bem com a torcida do Palmeiras nas redes sociais, parabéns para Felipe Fatincani, o italianíssimo! Aê! Isso é! Boa, Fatincani! Vamos para o intervalo e voltamos já com ele! Felipe Fatincani, o italianíssimo. E não muda de canal, senão você vai se arrepender. Ele é mais odiado no Palmeiras que eu, cara. Já caiu, né, Voltamos. Deus do céu, velho. Alguém segura o Sormani, o cara tá morrendo no ar, Pascoal. Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Olha, pelo amor de Deus, cara. Olha. Que é isso? Olha isso. Que isso, cara? A senhora parece os carros do Flavinho arrancando logo cedo. Gente, que coisa nojenta, cara. Já pensou se estamos de volta. Jesus amado. Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Hoje o programa começando mais cedo. Daqui a pouco tem MotoGP, muito legal. Mas hoje é dia de Corinthians e Palmeiras, Pascoal. Para quem mora em São Paulo, Pascoal, para quem mora em São Paulo, para quem é paulistano da Gema, Corinthians e Palmeiras é o grande clássico do estado de São Paulo, Pascoal. E é uma final de campeonato. É verdade. O Rafael Claus pode ter se equivocado,
pode não estar no momento brilhante, pode ter se equivocado naquele lance do jogo do Corinthians, que ele apitou Corinthians e Bragantino, se equivocou como VAR na partida do Corinthians com o Mirassol, mas isso aí, para mim, fica em segundo plano. Porque ele é um cara competente, ele é bom árbitro, ele tem qualidade para apitar um jogo dessa importância. O Klaus tem condições de apitar com tranquilidade essa partida. Por isso que eu não gosto desse tipo de pressão na arbitragem pré-jogo. Acho, assim, muito ruim para o árbitro. Cria uma super exposição e ele fica naquele negócio. Se eu tiver um pequeno erro, eu serei crucificado. Se eu vacilar, eu serei crucificado. Eu acho o Klaus bom árbitro. É um dos melhores árbitros da atualidade no futebol brasileiro. Ele e o Wilton Sampaio são os dois melhores árbitros do Brasil. Só que é uma partida de Corinthians e Palmeiras e também entra o emocional do Rafael Klaus. É ser humano, gente. É ser humano. Minha opinião. O Klaus é o cara indicado para apitar a decisão do campeonato. Ele vai apitar a primeira partida decisiva. Apita o primeiro jogo, mas eu acho que a indicação dele é bem feita, ele é bom árbitro, tem competência, é capaz e vai conseguir levar o jogo, como todos os jogadores também voltaram sem ritmo, o árbitro também pode voltar sem ritmo, e acho que aconteceu isso com ele, mas agora é hora da decisão. Agora ele tem que decidir o jogo também, como apitador, ele tem que decidir o trabalho dele, ele tem que estar presente, tem que correr mais, tem que estar mais perto do lance, não ficar com a mão no ouvidinho para escutar se tem sugestão. Aliás, o VAR não tem que dar sugestão para cartão amarelo. Cartão amarelo quem dá é o árbitro dentro de campo. Ele tem que mostrar para o árbitro que o lance foi para cartão vermelho. Não ficar com conversinha fiada. Parar de apitar jogo ouvindo. Tem que apitar o jogo. Se precisar de alguma coisa, ele chama e pergunta o que é. Porque senão, não tem jogo e fica naquela paralisação, um para aqui, outro para ali, não funciona. Eu confio no Rafael Klaus como bom árbitro e como pessoa também. Ele é um bom cidadão e um bom árbitro de futebol. Não vê, acho que as pessoas veem fantasma em tudo. E como teve em 2018 o problema, eles acham que vai ter problema de novo. Eu não acredito nisso, não. Ô, Pascoal. Você é o Dalai Lama, né? Você é um misto de Dalai Lama com Mahatma Gandhi do jornalismo esportivo. Você nunca vê maldade em nada. Né? Você, daqui a pouco você vai andar sobre as águas aqui também. Não vejo, não. Tá de brincadeira. Não vejo. Tá de brincadeira. O Rafael Klaus tem competência para apitar o jogo, por favor. Eu não desconfio dele, não, de jeito nenhum. Pascoal. Não, eu não falei que eu desconfio, mas eu vou... Peraí, Pipo. Eu não falei que eu desconfio, mas eu anotei a sua frase. Ele é competente, mas não vem num momento bom. A frase é sua. E se, como o senhor sempre fala de futebol, como todos os jogadores que voltaram da... Eu não colocaria o Rafael Klaus para apitar essa partida. Teve um lance polêmico contra o Bragantino do Fagner. Teve um lance que ele estava no VAR, que é um lance polêmico, que era Corinthians e Mirassol. Eu acho que hoje ele entra extremamente pressionado e pressionado por um lado e por outro. Porque ele pode estar na cabeça, os caras estão falando que eu já, entre aspas, beneficiei o Corinthians 2 jogos. Hoje eu não posso fazer isso. Ou, se acontecer qualquer coisa ele expulsar alguém do Palmeiras, vou falar, tá vendo? Vai pedir música no Fantástico. Eu, Fábio Sormani, não colocaria o Klaus para apitar hoje. Eu não colocaria. Mas o Mahatma Gandhi aqui, ele tem que italiano... apitar, Benja. Ô, Benja, Ô, Sormani, o Mahatma Gandhi italiano quer. Eu concordo com tudo que você falou. Não há necessidade nenhuma. Depois do histórico do Klaus, nos 2 últimos jogos do Corinthians, ele vai entrar pressionado para esse jogo. Não tem como não ser assim. E digo mais, se no momento de indecisão, de dúvida, num lance, será que foi falta para o Corinthians ou será que foi falta para o Palmeiras? Ele pode apitar para o Palmeiras. Porque ele está pressionado, está todo mundo falando que ele está favorecendo, entre aspas, né? Favorecendo, como gosta de dizer o Facincani, entre aspas, o Corinthians. Então, não é bom nem para o Corinthians que ele apite esse jogo. Nem para o Corinthians. Seria bom que ele não apitasse esse jogo de jeito nenhum. O Pascoal deu uma sugestão ótima aí, o Wilton Pereira Sampaio deveria apitar o jogo de hoje, domingo apitava o Daronco. Acabou, não tem arbitragem de São Paulo. Não tem.
Não tem arbitragem de São Paulo. Luiz Flávio, o Palmeiras não gosta. O Cláudio, o Palmeiras não gosta. Fulano é o Corinthians que não gosta. Beltrano é o Corinthians que não gosta. Então não tem. Se a gente tivesse que chamar alguém de fora do país, aí tudo bem, vamos pensar 2 vezes, vale a pena. Mas não é o caso. São árbitros nacionais, são árbitros brasileiros. Esse outro rapaz do Rio de Janeiro, que eu acho um bom árbitro, Marcelo Lima Henrique, bom árbitro também. Chama esses caras de fora para tal jogo. Eles estão pressionados por tudo que vem acontecendo. Eu concordo com você, Benja. Não tem que apitar o Klaus, não tem que apitar o Luiz Flávio, mas enfim, escalaram. Vai ser assim. Qualquer coisa que aconteça hoje vai gerar reclamação ou do Corinthians ou do Palmeiras. Se num lance o Klaus interpretar a favor do Palmeiras, o Corinthians vai dizer, tá vendo aí? A mídia ficou o tempo inteiro reclamando, dizendo isso e aquilo, papapá, e aí ele acabou favorecendo o Palmeiras. E se acontecer o contrário, o Palmeiras vai dizer, tá vendo? Ele tá favorecendo o Corinthians direto. Pra que isso? Pra que aquilo? Então concordo com você, Benja. Necessidade nenhuma de o Klaus apitar o jogo aqui nessas finais. Nem ele, nem o Luiz Flávio. Repito, colocaria o Wilton Pereira Sampaio para apitar hoje e o jogo decisivo domingo, o Daron. Não, mas eu gostei da sugestão que você deu. O Marcelo de Lima Henrique, eu gosto do Marcelo de Lima Henrique. Ele é carioca, não vive aqui os bastidores de São Paulo, é durão, ele peita os caras lá também, não deixa os caras crescer em cima dele. Eu gostei da sua sugestão. Mas tá aqui, mano, ó, o DJ... Avisa o Pascoal aí que o melhor árbitro do Brasil, ele põe o melhor, entre aspas, se equivocou, mas os equívocos favoreceram o Corinthians. Vamos lá. O Rafael Klaus é um árbitro experiente, cara. Ele não cometeu erros absurdos. Vocês estão falando dos erros do Klaus aí, dá a impressão que ele não deu um gol que a bola entrou 1,5 metro para dentro da linha. Dá a impressão que ele marcou um pênalti que estava 3 metros fora da área. Gente, é questão de interpretação. A jogada do Fagner, eu falei aqui, foi tida como uma jogada aí que não foi jogo brusco grave, foi entendido pela arbitragem como jogada temerária, e apesar de eu discordar, eu teria expulsado, porque eu acho que ele vai muito forte no lance e mantém a perna rígida, mas é questão de critério. Vários comentaristas de arbitragem disseram que o árbitro acertou, que tinha que dar cartão amarelo por ter sido jogada temerária, por ele não ter atingido com a sola o jogador do Bragantino naquela oportunidade. Pegou a perna dele na coxa ou na canela do jogador do Bragantino. A jogada do Carlos Augusto é uma jogada que, no meu entendimento, era para cartão vermelho. Ah, mas o cara não teve a intenção. Sem intenção também você faz filho, você engravida alguém. Então, querendo ou não, foi uma atitude ali que ele teve, que ele vai por cima da bola e atingiu o Carlos Augusto. Ele atingiu o Carlos Augusto. Aquilo sim é jogada, aquilo ali pode ser encarado como jogo brusco grave. Então, querendo ou não, Benja, na boa, o Klaus tá pressionado. Ele vai apitar Corinthians e Palmeiras, meu irmão. Você quer o quê? Que não tenha pressão? Esse jogo tem polêmica até em teste de Covid, aí, Benjamin. Vocês estão vendo o que tá acontecendo nos bastidores aí. Então, querendo ou não, é pau nele, velho. Pau nele. Os jogadores estão pressionados, o árbitro tá pressionado, os técnicos estão pressionados, todo mundo tá pressionado. Se não aguenta, velho, pressão, pede pra não ser árbitro. Ah, não, mas a mídia vai cair matando. Que cair matando o quê? O árbitro tem que estar tranquilo, Benjamin. Ele precisa entrar e fazer o que ele sabe fazer. Ele não chegou no patamar de melhor árbitro do futebol brasileiro à toa. Vamos parar de passar pano aqui. Ai, vamos tirar o cara, vamos preservar. Preservar nada. Repito, os erros do Rafael Klaus são extremamente questionáveis e interpretativos. Pessoas podem achar que, olha, errou. Porque também o Corinthians, Benjamin, vamos falar aqui. Quando é alguma coisa a favor do Corinthians, nossa, fazem uma tempestade num copo d'água. Nossa, porque a mídia faz aí uma militância para atacar o Corinthians. Isso daí é fato. Olha, tá vendo? Fez isso, fez aquilo e tudo a favor do Corinthians. Mas na boa, cara, eu repito. Para mim, o pênalti não existiu no Mirassol. A expulsão do Fagner eu teria expulsado. E a expulsão lá do menino, do Juninho contra o Carlos Augusto, eu também teria expulsado o jogador do Mirassol. Não sei por que também tanto frufru. Mano, veja, só para falar em cima disso que o Mano tá falando. Mas, mano, apesar de você ter esse ponto de vista e outras pessoas também terem ou não, o fato é que existe uma polêmica.
Existe. Não é que ninguém diz, ele acertou no Fagner, ele acertou no Gil. Não, tem gente que acha e tem gente que não acha. Por conta dessa divisão de pensamento, existe uma pressão. O Palmeiras não gostou. Gente dentro do Palmeiras, eu recebi uma informação, conselheiros do Palmeiras, o presidente Gagliotti está afastado porque está cumprindo uma quarentena. Ele fez uma cirurgia aí de visita. Não, já voltou. Né? E aí, então, ele tá afastado. Então, gente dentro do Palmeiras estava pressionando o vice-presidente, que eu não sei qual é o nome, o Pascoal talvez saiba, o Facincani também, para não deixar o Klaus apitar. Então, existe, isso é um fato que existe. Existe. Por conta disso, pro bem do jogo, pro bem da final, para evitar problema, tira o cara. Tira o cara. É aquilo que eu falei, mano. Qualquer coisa que ele marcar vai gerar polêmica. Se ele marcar alguma coisa e o Corinthians entende que tá favorecendo o Palmeiras, o Corinthians vai dizer, tá vendo? A mídia ficou pressionando e agora ele decidiu não, tudo na dúvida, vai pro Palmeiras. E se ele continuar tomando decisões que favoreçam o Corinthians, o Palmeiras vai dizer a mesma coisa. Então, pra quê? Pra quê? Não há motivo nenhum. Que o Klaus tem competência, é evidente que a gente sabe que ele tem competência. Que ele é um dos melhores árbitros do Brasil, acho que ele é mesmo. Ou melhor, ele não é. Ele está entre os melhores. É ele, o Daronco, o Wilton. Gosto muito do Marcelo, que não tem muita mídia. Mas, então, se não houvesse ninguém... tudo bem, gente. Temos que, vamos colaborar todo mundo. Só temos o Klaus. Não é o caso. Não evita problema. É isso que a gente acha. Viu, Pascoal? Lembrando que no VAR tá o Thiago Duarte Peixoto, que é aquele árbitro lá que tinha, justamente contra o Corinthians e Palmeiras, tinha expulsado o Gabriel errado. Mas o nosso Mahatma Gandhi, da região da Calábria, vai falar. Não, só para dizer o seguinte, e para completar, o quarto árbitro é o Vinícius Araújo, que apitou esse jogo que a gente está mostrando na imagem aí, esse que está aquele árbitro ali de azul, o Vinícius Araújo será o quarto árbitro nessa partida também do Palmeiras contra o Corinthians, Corinthians e Palmeiras, porque é na arena do Corinthians. Gente, o árbitro tem que ter personalidade. Não é porque... Pera um pouquinho. Se eu sou a Federação Paulista de Futebol, primeiro, eu não aceito ingerência de ninguém. Esse aqui eu não gosto, aquele eu não quero. Se eu sou presidente da Federação Paulista, você já aviso, não venha pedir árbitro aqui, hein? Não venha com esse tipo de conversa. Aqui quem vai dar o tom da arbitragem é a comissão de arbitragem. Depois, se errou, se teve equívoco, se atrapalhou, como em 2018... Caiu o presidente da comissão de arbitragem. Agora é a Ana Paula, que está no comando da arbitragem de São Paulo. Que ótimo isso. Caiu o presidente... Mas, Sormani, você... O time perde o campeonato. Que ótimo. Beleza. Bela compensação. Mas, Sormani... Não, Sormani, o árbitro... O Klaus é um cara competente. O Klaus é um cara que tem personalidade. Ele tem condição de conduzir uma partida como essa. Tudo na vida é estratégia. Você precisa ter estratégia. Estrategicamente falando, não é prudente você colocar o Klaus para apitar esse jogo. É isso que a gente está dizendo. Ele pode apitar o Brasil. O primeiro jogo do Palmeiras e Corinthians, brasileiro. No Allianz, ele pode apitar na Arena do Corinthians. Ele pode apitar, não tem problema. Para esse jogo, estrategicamente falando, não dá. Repito, tudo na vida é estratégia. Se você não tiver estratégia para fazer as suas coisas, você está ferrado. Você pode botar a perder uma final de campeonato porque estrategicamente você não foi hábil, escalou um árbitro, está pressionado por N motivos. É isso que ele está falando. Eu acho que ele tem condições de apitar, ele tem personalidade e qualidade para apitar o jogo, ele é bom árbitro e competente. Como os jogadores também voltaram um pouco sem ritmo de jogo. Voltaram mesmo, a gente tem dito aqui sempre. O árbitro também demora um pouquinho para entrar numa situação. Agora, competência ele tem para apitar o jogo. Competência ele tem. Acho ótima a sua ideia de trazer o Daronco, o Wilton Sampaio. Eu acho legal, acho que a possibilidade seria legal se a federação não tivesse árbitro para apitar o jogo. Mas a federação tem. Olha aqui, Pito, o Jacques Henrique manda aqui no Twitter o seguinte: o Mano está corretíssimo, Klaus não errou, foi interpretativo. Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água.
Pascoal diz que o Klaus está em má fase. Por quê? Ele não errou. Mas tem mais gente aqui. O Máscara Verde fala aqui: como é fácil para o Mano falar que é apenas interpretação do árbitro. Sempre a favor do Corinthians? Eu teria isso, eu teria aquilo, mas o árbitro nunca faz. Queria ver ao contrário, contra eles. Por exemplo, ele não marcou um pênalti em cima do Gil no jogo contra o Bragantino. Eu falei alguma coisa? Pipo, o Regino Brandão fala aqui: o Mano esqueceu de dizer, quando são lances a favor do Corinthians, até comentaristas vão buscar defesas em livros de regras, coisa que nenhuma arbitragem leva para dentro de campo. O Fernóquio, de novo, Pipo, fala aqui: Benja, fala pro Mano que no mesmo jogo que o Klaus expulsou o Juninho, ele não expulsou o Fagner, que entrou com os 2 pés de sola na canela do jogador do Mirassol, e nem falta foi. O correto na Itália é Vernáquio, e que aqui está errado. Fala, Pipo. Ô, Benja, eu acho que assim, o cara quando está envolvido em discussões que vão além da esfera das 4 linhas, como é o caso do Klaus, essa história de que o critério foi assim, foi assado e não sei o quê, e pá, e vai pra mídia, eu acho que o cara tem que ser preservado no jogo, independentemente da capacidade dele. Ele é um grande cara, ele é uma pessoa honesta e tudo mais. Beleza, a gente pode ter toda essa certeza em relação ao Rafael Klaus. Agora, que eu não colocaria um árbitro que teve problemas com critérios nos últimos 2 jogos para apitar um jogo de um rival ou então de uma equipe em que ele teve a participação direta nessa situação, isso eu não colocaria. Eu tô com o Sormani nessa. Eu acho que não faz sentido. Faltou, por exemplo, aí na minha visão, por parte da diretoria do Palmeiras, ter entrado junto à federação na segunda-feira na reunião e falar assim: o Klaus, não. Mas não, o Klaus, nós não nos sentimos confortáveis. Ponto. E tem o direito de expressar isso. E deveria ter feito isso. Entendeu? E não é nada contra Corinthians com A, com B, com C. A preservação é a lisura do espetáculo. E a lisura também da arbitragem, que já foi e tem sido recentemente muito bombardeada nesses clássicos. Então eu acho que você colocar uma pessoa isenta de polêmicas nesse momento é muito melhor para o jogo. Porque tudo bem, pode dar problema, o árbitro pode errar no clássico, mas aí você não dá margem de uma interpretação mais duvidosa do que o critério que o cara, no caso do Rafael Klaus, já entraria pressionado sobre ele não ter aprimorado nesses últimos 2 jogos. Entendeu? Você faria uma crítica pontual, não uma crítica passada e para os palmeirenses algum embasamento de que naquele jogo ele foi favorável aqui, de que no outro jogo ele não foi favorável para lá e tudo mais, entendeu? Então assim, quanto menos questionamentos tiver um árbitro pré-jogo, melhor. Olha aqui, o Eugênio, o Sandro Pérez manda aqui no Twitter: o Daronco não apita nem o Grenal aqui no Rio Grande do Sul porque tem resistência dos 2 clubes. Faça um bom proveito dele aí em São Paulo. O Marcos Mariano: lembrem que o Klaus expulsou o Cássio no primeiro tempo por cera num Corinthians e Palmeiras na Arena Palmeiras. O Leonardo: é melhor escalar outro árbitro porque isso pode causar problemas para ambos os times, porque qualquer erro favorecido ao outro será tema de discussão durante e após o jogo. E o Leandro Peixoto fala assim: Eugênio, esse cara de pudim de anabolizante é um comédia mesmo. Ele sempre diz que tem gente que erra a prova com consulta, agora ele defende o Klaus. E aí, Eugênio, você teme a arbitragem hoje também? Ô, Benja, eu penso assim, todo árbitro é sujeito a erros. E todo árbitro, numa final como essa, vai estar no foco. Quem quer que seja ele. Seja o Klaus ou qualquer outro. Então tem que ir para o jogo. Sinceramente, eu discordo dessa ideia de buscar até árbitros fora dali. Não, porque está fora de São Paulo, e aí não tem essa questão de jogos anteriores, da rivalidade. Eu acho que qualquer um, se vier o Daronco, bota lá o Daronco, ele comete um erro, como já cometeu vários erros. Todos eles erram.
mesmo com VAR, porque tem lances interpretativos e aí você pode ficar na dúvida ou não. Tem lances que o VAR, inclusive, nem entra, nem participa. Mas se errar, se tiver um lance polêmico, vai ter um monte de gente chiando. Por quê? Porque nós temos uma cultura no Brasil de quem perde coloca a culpa no árbitro. Ainda mais quando você tem uma decisão de campeonato contra o seu maior rival. Ninguém aceita perder. Então, se tiver qualquer lance duvidoso, a culpa passa a ser do juiz. E o árbitro de futebol, a pessoa que se coloca com o interesse de ser árbitro, desenvolve a carreira como árbitro de futebol, tem que estar preparado para lidar com esse tipo de situação. Como diria Vicente Mateus, vocês conhecem melhor do que eu, quem está na chuva é para se queimar, não é isso? Tá lá, tá na chuva para se queimar. Então qualquer um que estiver ali vai estar andando no fio da navalha. Vai errar, vai acertar. Eu não vou aqui ficar levantando suspeitas sobre A, B ou C. Porque já beneficiou, porque erros e acertos acontecem dos dois lados. O Rafael Claus, indiscutivelmente, é um dos melhores do Brasil hoje. Então bota ele para apitar. Não, porque o histórico, ele já fez isso, já fez aquilo. Então, o Rafael Claus, você não pode ser árbitro de futebol. Porque para esse jogo você não presta. Você presta para todos os outros. Mas para esse você não presta. Eu reconheço que você é bom, mas para aqui não vale. Não, gente. Vamos jogar bola. Palmeiras e Corinthians tem que se preocupar em entrar em campo e jogar melhor que o adversário. O resto é reclamação, é choro de perdedor. Mano, o Fernando, e aí acho que é uma crítica Nossa, o Fernando, ele faz uma crítica aqui, eu acho, né? Ela não está direcionada, ela não está com nome, né? Mas eu acho que é o Pascoal, porque foi o Pascoal que puxou esse assunto. Eu, particularmente, detesto essas polêmicas extra-campo de fez Covid, não fez, arbitragem, eu detesto isso. Eu queria estar discutindo é muito agora, cara dura, cara. Outra agora. Eu queria estar discutindo taticamente como vai jogar o Corinthians, taticamente como vai jogar o Palmeiras, as opções táticas e tal. Não, mas aí o Pascoal puxa esse assunto, mano. E aí o Fernando fala aqui, coisa mais chata é falar de arbitragem. Tomara que a arbitragem de hoje no próximo jogo passe despercebida. Com certeza, com certeza. E o Sormani desanimado, que é o cara do tweet aqui, ele fala, Eugênio está coberto de razão. Ficou fácil perder clássico hoje em dia só por a culpa do futebol medíocre em árbitro. Afinal, árbitro não tem oportunidade de se defender publicamente. Então, mano, depois dessa indireta aqui ao Pascoal, que gosta só de polêmica extra-campo, vê essas críticas aí. Ô, Benja, eu acho que nunca é tarde para você melhorar e evoluir na tua vida. Então o negócio é o seguinte, principalmente começa lá de baixo, lá na categoria de base. Benjamin, ele já é um instruído desde que ele começa a pisar numa quadra, num campo. Porque o treinador, cara, até na base ele não dá exemplo. Aí quando chega no profissional, fica esse monte de abutres em cima do árbitro. Não é que o árbitro não mereça pressão, ele merece sim. Mas o cara apitar um jogo como esse, ele já vai estar pressionado. Mas, cara, potencializa demais, muitas vezes, o erro da arbitragem, esse comportamento nojento dos atletas brasileiros, cara. Dos treinadores brasileiros. Tudo tem rodinha em cima de árbitro, tudo tentam pressionar, tudo querem ganhar no grito, tudo nos bastidores tentam inflamar o árbitro. Então, querendo ou não, Benjamin, eles próprios não se ajudam. Eles criticam os árbitros, os dirigentes, os jogadores, mas o que eles fazem para ajudar? Nada, nada. Eles jogam mais pressão e tentam apagar uma fogueira com gasolina. Jogadores, no apito inicial, no cara ou coroa, é capaz de acercarem o árbitro. Mas, pô, você deixou a moedinha girar uma vez a mais antes de pegar. Eu que queria sair com a bola. Sabe, é um inferno, cara. É um inferno. Jogador brasileiro é chiliquento. Por que esses caras que gostam de fazer rodinha em árbitro aqui, Benjamin, quando vão pra Europa, mesmo falando o idioma, porque a maioria não quer dar pitaco lá porque chega não falando a língua. Depois até aprende, mas no começo não fala a língua, então já chega com o rabinho no meio das pernas. Mas os caras que já falam a língua, lá eles têm um comportamento diferente. Porque eles sabem que o comportamento lá é outro. Eu nunca vi uma matéria sequer do presidente do Bayern ou do técnico do Bayern pedindo para vetar um árbitro, gente. Eu nunca vi o presidente do Barcelona pedir para vetar um árbitro. Mesmo acontecendo erros.
Então, querendo ou não, cara, o time brasileiro, o jogador brasileiro, o dirigente brasileiro, todos eles são chiliquentos. Precisa mudar esse comportamento nojento que existe aqui, Benjamin. Alguém tem que falar isso na mídia, cara. Porque a gente acaba propagando o que o presidente do clube A, o presidente do clube B acaba falando a respeito da arbitragem, mas a gente não fala que esses caras têm que ajudar sim. Eles têm uma responsabilidade muito grande. Ao invés de ficar minando um ambiente que já está extremamente pressionado, eles deveriam pelo menos tirar o foco desse tipo de pressão babaca que não ajuda nada. Tanto de um lado quanto de outro. É ridículo, cara. A minha opinião é essa. Boa, mano, eu tô com você nessa, eu detesto essas polêmicas extra-campo, odeio. Pascoal, o Máscara Verde, ele fala aqui, eu acho que você tem que parar de mimimi. E o Não, eu não tenho você, desculpa, é que eu achei que era pra você. Ele fala aqui, eu acho que tem que parar de mimimi. Tá. E o Palmeiras aproveitar a oportunidade e acabar com todos os fantasmas de uma vez só. Muitos fantasmas hoje, Pascoal, pelo lado do Palmeiras, porque muitos torcedores, o Pipo também já falou isso. Por que os torcedores do Palmeiras, que fantasmas são esses, o Pascoalzinho? Não, o que ficou do campeonato de 2018. Esse é o principal fantasma. Como terminou o campeonato de 2018, né? Da forma como terminou aquela segunda partida, o jogo do Allianz Parque, o pênalti do Ralf no Dudu, foi marcado, depois foi anulado, os fantasmas ficaram espalhados lá pelo Allianz Parque. E vem outra decisão 2 anos depois, e a última partida também é no Allianz Parque. Então esses são os fantasmas. Outros fantasmas que o Facincani cita é a falta de personalidade de alguns jogadores do Palmeiras, especialmente na hora da decisão. Esse é um outro tipo de fantasma. Mas eu concordo com o Máscara Verde aí. Tem muito fantasma que precisa ser exorcizado. Precisa voltar para onde tem que voltar. Agora, não tem que ficar no meio disso aí tudo, não. E só a competência é que vai conseguir fazer isso. Eu concordo com o Mano. Parar de ficar toda hora reclamando da arbitragem. Tudo é culpa do juiz. Você já reparou? Tudo é culpa do juiz. Se o juiz apita bem, porque ele apitou bem. Se ele apitou um lance, é um lance que ele apitou. Se viu outro lance que era para outro time, tudo é o árbitro. Os caras têm que jogar bola. Eles têm que decidir dentro de campo. Os personagens que decidem jogos são os jogadores dentro de campo. O Rafael Claus é bom árbitro e vai dar conta de apitar esse jogo. Eu acredito que sim. Se tiver enganado, vem a mãe e fala, me enganei. Estou enganado, mas de início eu não posso duvidar de nada. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que ele é competente e capaz para apitar esse jogo. O Sormani fez cara de nojo. Você falou. Não, a gente tá andando em círculos, todo mundo já opinou, não adianta. Já acabou, eu acho que agora a gente tem que mudar de assunto. E ninguém vai convencer ninguém. Todo mundo tem a sua opinião. Eugênio, Cânio, Mano, eu, você e o Pascoal. Acabou, nós já demos a nossa opinião. Agora quem está em casa nos assistindo nesse momento, que tira a conclusão. Olha, o pessoal que defende o Klaus está certo. Olha, o pessoal que acha que deveria ter arbitragem de fora também está certo. Esse é o que está certo. Acabou, não tem mais o que falar sobre isso. Ô Pipo, o Ricardo Nunes, que o avatar dele é a capa do Killers, do Iron Maiden, ele fala aqui, Pipo, se seguir o roteiro, o Corinthians é campeão de novo. Depende de qual que vai ser o roteiro do primeiro jogo, qual que é o roteiro. Se o Palmeiras vencer por 2-0 o primeiro jogo, acho que dificilmente conquista o título lá. Se empatar, lógico que fica tudo mais aberto. Se o Corinthians vencer, joga ainda com uma vantagem maior. Depende do roteiro, não é se seguir o roteiro. Depende do que vai acontecer hoje. Entendeu? Eu acho que o Palmeiras tem que ter fatos novos hoje diante do Corinthians. E fatos novos passa muito pela personalidade desses garotos. Eu não acho que é pressão nenhuma eles entrarem num jogo desse, ou então se o Vanderlei escalar mais garotos. Muito pelo contrário, ele não vai fazer isso, óbvio, né? Mas deveria. Eu acho que o que conta numa hora dessa não é nem a idade só, é a bola. Às vezes o garoto talentoso, ele vai lá e resolve. O claro exemplo e mais recente de memória que a gente tem é o Santos. O Santos foi campeão paulista em 2010 com um time de garotos. O Santos foi campeão brasileiro em 2002 com um time que era uma molecada. Não, né, Facincani? Oi? Não os garotos entrando na última hora. O time foi sendo desenvolvido ao longo do campeonato.
2010? Não, Neymar. Não, Neymar, Ganso, enfim, o time tinha uma garotada talentosa. Sim, eu tô colocando, eles não entraram na última hora. Você falou no início do programa do Alan. Não, tudo bem. Mas essa molecada. O cara não jogou esse ano, não jogou uma partida do Paulista. Aí não dá pra defender que ele comece o jogo da final. Não, sim, tudo bem. Eu só tô dizendo que a bola, pra mim, ela é muito mais válida do que, às vezes, a própria idade. Bom, eu vou citar então em 2015, que o Palmeiras teve o João Pedro como lateral de última hora. Ele se machuca no jogo, entra o Lucas Taylor e dá conta do recado contra o Santos, numa final pesada de Copa do Brasil, em que o Matheus Salles anula o Lucas Lima naquele jogo que até então era o grande jogador do meio-campo do Santos. Então, assim, às vezes de última hora aparece um garoto, quando ele é bom jogador, e que consegue fazer a diferença numa partida como essa. Então, assim, fatos novos podem mudar esse cenário de Palmeiras e Corinthians. Muita gente aqui nos criticando, viu? Agora é hora do chicote na gente aqui. Nossa Senhora. Não fala do Lucas Lima aqui, que ele tem um integrante do programa, Eugênio. Você vai arrumar confusão. Tem um integrante desse programa aí, que se você falar que o Lucas Lima não tá jogando bem, pelo amor de Deus, ô Eugênio, você vai, olha, vão sair porradas virtuais nesse programa. Qual? Não vou falar quem é. Tá gastando a bola, mano, então. Tá falando de você. Vou dar uma dica. O que é? Vou dar uma dica. É italiano, é conhecido como Mahatma Gandhi da Calábria e já comparou até com os... Já botou na mesma frase do Zidane. Não compara. Mas olha aqui, ó. Não comparei com ninguém, não. Só que quando ele joga bem, eu falo que ele jogou bem. Quando ele joga mal, a gente fala que joga mal, ué. É só isso. Não tem perseguição. O cara jogou mal. Jogou mal. Ele, 98% das partidas do Palmeiras que ele esteve em campo, ele não jogou bem. Esses 2% que ele jogou bem, eu tenho que falar que ele jogou bem. É só isso. Olha. Quantos gols fez Lucas Lima esse ano? Pascoal? Nenhum. O Eugênio, quem tá melhor esse ano? Lucas Lima ou Luan? Quer me derrubar, Beija, pô? Faz uma mais fácil aí, pô. O Lucas Lima não fez gol lá na Florida Cup? Ele tem um gol no Paulista, o Lucas Lima. O Luan também fez. Por incrível que pareça. O Luan também fez gol lá. Agora vai, Luan! Bom, mas agora é a hora da sessão chicote na gente, o pessoal instalando o chicote nas nossas costas. O Miles... Aí, mano, segura a bronca. Miles... Como que é o nome do cara aqui? O primeiro é pro mano mesmo. Miles Garré, não sei o que aqui, não dá pra... Do Arariba. Miles Garré, do Arariba. O mano com esse discurso hipócrita, quando o time dele é prejudicado, ele só falta rodar a baiana. O Danilo Gomes faz uma porrada, aí já é uma porrada universal, é para nós todos. Vocês são todos passadores de pano para o Corinthians, vocês são uma piada. O Tony Jefferson. Não, o Rodrigo J. Oliveira. O Corinthians, mano, precisa desse título para acalmar os ânimos internos. Óbvio que o Andrés não quis o teste do Covid para não perder jogadores que talvez estejam contaminados, mas são assintomáticos. Ó, o Máscara Verde. Nossa, ele escreve, nossa, o Eugênio jantou o pipinho hoje. O César Costa, Benja, esse mano tá de sacanagem, só pode. Fala que não tem que ser apenas imparcial, tem que parecer também. A história de César, Sormani. Eles estão lembrando aí, o cara quando fala, não basta, lembra? Aí ele fala que tem que parecer também, viu, mano? Coloca um cara que errou só para um lado. Mas eu sou imparcial, nossa. Cadê a esposa? Olha aqui, ó a última frase dele aí, Pascoal. Cadê a esposa de não sei quem que não tem apenas que ser, tem que parecer também? Xiii! Segura essa bronca aí. Peraí, ele tá fazendo uma acusação contra o árbitro. Mofada. Desculpa, ele tem alguma prova que comprometa o Klaus? Se ele tiver, ele pode apresentar. Eu não tenho. Você acha que esses erros foram propositais?
esses supostos erros. Se você tiver alguma prova, dá o nome completo dele, Benja, que se o Klaus quiser falar com ele, aí ele já tem o nome, porque eu não tenho essas provas. Olha, agora uma porrada também no seu Eugênio Leal, que ele sentou aí, toma porrada também, toma chicotada igual nós. O Mano Pudim, dá esse paninho pro Pascoal aí. O Mano Pudim de anabolizante, ele fala aqui, ô Benja, o Eugênio gosta de falar que reclamar de erro de arbitragem é ser chorão. Pergunta se um dia ele for prejudicado e perder algo ou alguma coisa, se ele vai reclamar ou deixar pra lá, porque reclamar por ser prejudicado é coisa de chorão. A questão é que sempre no Brasil a culpa é do árbitro. Ninguém admite quando o seu time joga mal, quando o seu time erra, quando o seu time falha. Aí todo mundo procura o juiz errou aqui e ali. Isso diminuiu um pouco com o VAR, né? O VAR, alguns lances ele deixa bem claros. Mas a gente continua com os lances interpretativos querendo colocar a culpa no árbitro. É normal. Lamentavelmente, é normal no Brasil. Não deveria ser. Bom, agora vamos para a parte que realmente eu gosto. Vamos colocar aí, ó, o Pascoal vai analisar agora a escalação do time do Corinthians, Pascoal. Vamos colocar aí o campinho aí com a escalação do Corinthians para hoje. E Oswaldo Pascoal vai falar. Agora a parte que eu gosto mesmo. Chega de polêmica, essas... pra quê? Fala de tática, de futebol mesmo, isso que é legal. Coloca aí, Murilo. É isso, irmão. Coloca aí, Murilo, o campinho aí, pra gente ver o time do Corinthians aí, pro nosso Mahatma Gandhi Calabres falar. Ai, Pascoal! O Carlos Augusto vai ganhando condições de jogo, vai jogar vai fazer uma botinha ali com aquela fita Coban para poder segurar bem o tornozelo, mas vai jogar. Fagner, Gil com o Cássio no gol, Danilo Avelar, que tem se destacado na quarta zaga do Corinthians. Aliás, os dois zagueiros do Corinthians estão sempre firmes e o Carlos Augusto, que apareceu muito bem, botando gente no banco, que foi contratada, custou caro, está no banco. E o Carlos Augusto está jogando. Ederson, outra grande revelação dessa parte final do campeonato, com o Gabriel. Ramiro, que está cumprindo com rigor o seu papel, o cara que é ali presente em tudo que faz. Luan, que ainda está devendo futebol. Matheus Vital, que só fez um jogo bom, que foi aquele contra o Bragantino, e o jogo que para mim é acima da média desse time do Corinthians. Ele tem alguns dons que podem ajudar o time do Corinthians. Numa bola que ele dá uma casquinha, dominar uma bola, esperar a aproximação do meia, tocar para o lado. Ele é um jogador que tem muita virtude, bom no cabeceio, bom na finalização dentro da grande área. Para mim o diferente desse time é o Jô, né? Como diz o Mano, depois vai fazer aquele pedido para ele novamente hoje, mas esse é o time do Corinthians, não muda nada em relação às últimas partidas. Parece que o treinador do Corinthians encontrou, primeiro, o formato do time, e segundo, como executar esse formato com os jogadores que tem. E aí ele conseguiu botar todo mundo em torno da proposta e tem dado certo para o time do Corinthians. Agora coloca aí o campinho do time do Palmeiras, o Fatincani, o italianíssimo, o mais italiano desse programa, analisar. E aí, Pipo, olha o palestra aí. O Vanderlei vai repetir a escalação, voltaria com o Vinha, né? Porque já que está à disposição e recuperado da pancada na cabeça sofrida justamente no primeiro clássico contra o Corinthians, nesta volta do Campeonato Paulista, ele é muito mais jogador do que o Diogo Barbosa. Enfim, vocês sabem da minha opinião, eu acho o Mike mais jogador que o Marcos Rocha, mas enfim, o Vanderlei tem uma adoração pelo Marcos Rocha que, enfim, não dá para entender. O Ramírez no meio campo também não utilizaria, eu partiria ou para o Alan ou então para o Gustavo Scarpa. O Marco Rocha faz gol, arrebenta com o jogo, não tem o que convença. Não, faz gol, é o melhor jogador em partidas. Vocês têm uma adoração. Não adianta, ninguém convence, cara. O Fox Sports Rocha hoje tá demais, enfim. Mas vamos lá. Aí a gente tem no meio campo Ramírez, que eu não utilizaria. Eu gostaria mais de ver o Alan junto com o Gustavo Scarpa, os dois jogadores. E lá na frente o Luiz Adriano pode ser junto com ou o Luan Silva mesmo, ou o próprio William. Eu acho que fatos novos. O Palmeiras precisa de jogadores interessados
em quererem fazer história e em quererem vencer esse Campeonato Paulista para o Palmeiras, que ele vai ter um simbolismo muito grande. Pode ser justamente uma virada nesse chip do elenco do Palmeiras. É a última chance que esse elenco do Palmeiras tem de mudar o padrão que ele próprio se colocou nesses últimos 3 anos. Não dá pra jogar o Luan Silva, que ele tá ainda em recuperação física. O Josuel Pacato... Ele já foi pro banco no último jogo. O Josuel Pacato... Ô, Pipo, o Josuel Pacato manda aqui no Twitter pra você. Benja, pergunta pro Pipo quem deu a última assistência para gol em vitórias do Palmeiras contra o Corinthians. Você sabe quem foi? Em 2018. Tempo para Fatincani. Cruzamento que veio da direita de quem? Do Marcos Rocha pro Daverson. É isso? Justamente. Mas não adianta, você não gosta do cara. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Você viu o comentário dele sobre o jogo? Você tá pegando no pé do cara. Você viu, olha, o Marcos Rocha não presta. Teve um outro lá no meio campo, o Ramírez não joga bem. O Marcos Rocha não presta, o Ramírez não presta. O Luiz Adriano tá numa péssima fase. Os dois meninos são meninos. Enfim, eu acho que não precisava nem ter o jogo hoje, porque o Corinthians já venceu. Segundo a análise do Fazicano. Então acho que o senhor está equivocado. Primeiro que eu falei que o Luiz Adriano seria mantido no meu time. Eu falei que o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino são os 2 melhores jogadores do Palmeiras. Eu trocaria, óbvio, a lateral direita do Palmeiras e acho que o Palmeiras precisa de 2 armadores mais competentes. Só isso. Eu não acho que o Ramírez é um armador competente. Acho que o Gustavo Scarpa, apesar dos pesares, ele ainda, pelo que terminou na temporada passada como artilheiro do Palmeiras, poderia ter mais sequência, e o Alan dando esse suporte para ele seria uma ótima opção no meio campo. Um garoto rápido, os dois se estimulando a tabelar, a triangular mais à frente com chegadas de linha de fundo, então com a utilização dos 2 atacantes. Enfim, seria um Palmeiras que eu pensaria um pouco diferente do Vanderlei. Quem sou eu para questionar? Comentarista da Fox. Essa frase aí, se estimulando... essa frase se estimulando, cara, me lembra aquelas contos, lembra, o Sormani? No final daquela revista Ele e Ela, tinha aquela sessão Super Fórum. E aí falava, olha, eles estão se estimulando. Nossa. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Olha, tem um integrante aqui. Ô, Sormani! Tem um integrante da mesa aqui que tem a coleção completa de LL e status, hein? O status eu tinha, velho. Eu tinha. A status eu tinha. Ele e Ela também. Era porque eram mais legais na época que a Playboy, né? Era uma coisa mais raiz, né? Naquela época. Não tinha o termo raiz e Nutella, mas eram umas fotos mais raízes. Mas, sem sacanagem aí, por exemplo, o Marcos Rocha, que colecionava Pipo, contigo pra fofocar as novelas na rua. Nossa. Ô, Eugênio, mas eu acho que o Pipo pega demais no pé do Marcos Rocha, porque se você for ver os últimos jogos do Palmeiras, o Marcos Rocha tem jogado muita bola, tem feito gol, tem dado cruzamento para gol. Ele tá jogando muito bem, Eugênio. Você viu os últimos 3 jogos do Palmeiras? O Marcos Rocha é um excelente lateral ofensivo. Ele no ataque ele tem velocidade, ele tem qualidade técnica, ele tem infiltração. O problema dele é atrás. Ele tem uma dificuldade grande na recomposição da marcação. E aí fica é diferente do Fagner. O Fagner não vai tão longe como o Marcos Rocha no ataque, só que ali atrás é mais difícil passar por ele. Aliás, é um duelo interessante desse jogo. Fagner contra Rony. O Vanderlei diz que o Rony não tem 10 metros ali, precisa de 30 metros e tal. Mas vai ser um duelo interessante do Rony tentando passar pelo Fagner. Mas o Marcos Rocha, com a bola no pé no ataque, é um jogador que tem contribuído para o Palmeiras. Ô, mano, agora o futebol tem umas loucuras, né? Dá uma olhada. Corinthians foi lá, comprou um monte de zagueiro, tem Bruno Mendes da seleção do Uruguai, tinha trazido lá o cara da Ponte lá, esqueci o nome. Aí foi lá, trouxe Sid Clay. No final das contas, quem tá resolvendo a lateral esquerda é o Carlos Augusto, que é da base, e quem tá resolvendo na zaga é o Danilo Avelar, que era lateral. E foi improvisar na zaga e tá jogando bem. Palmeiras gastou lá caminhões de dinheiro com o Lucas Lima, com
com o Ramires. Mas quem segura a onda, quem dá gol de ver jogar é o Patrick de Paula, é o Menino, o Gabriel Menino, é o Veron. Futebol tem isso, cara. Às vezes você não precisa gastar tanto. O negócio é apostar na base. Depende, né, Benja? A categoria de base você tem que apostar quando ela tem qualidade. Agora, você forçar uma situação é meio complicado. O Palmeiras provou por A mais B aí que essa molecada que foi colocada aí no time de cima tem qualidade. É o caso do Gabriel Veron, do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, do Luan. Enfim, são jogadores aí que já demonstraram aí que, se precisar, podem contar com eles. Agora, no caso do Corinthians, Benja, o Carlos Augusto ele tem feito boas partidas, sim, concordo contigo. Mas é um cara que teve chances no ano passado e também não conseguiu corresponder. É que agora, diante da situação, ou era ele ou era o Sid Clay. Então, o Thiago Nunes acabou optando por ele. O próprio Danilo Avelar, Benja, no começo do ano, ele era lateral, ele viu que chegou o Sid Clay. Sim, o Piton, ano passado, ele estava bem, concordo, Pascoal. É que esse ano aí também praticamente não jogou. Mas o Danilo Avelar, com a chegada do Sid Clay, e ele soube o ano passado, inclusive com essa lembrança do Pascoal, que ele tinha perdido a posição no término do campeonato para o Piton, ele decidiu brigar por uma vaga na zaga. E ele tem feito boas atuações, Benja, principalmente pelo fato dele ser o único jogador do Corinthians que atua pelo lado esquerdo. O Corinthians, aí, o Bruno Mendes, que você citou, é um jogador que joga pelo lado direito da zaga. Então, o Thiago Nunes ele tinha solicitado a contratação de um zagueiro pelo lado esquerdo, o Corinthians não conseguiu contratar alguém de qualidade e houve essa adaptação aí, principalmente aí com relação à saída do Pedro Henrique. Aí o Danilo Avelar acabou ganhando essa posição e tá jogando bem. Agora, só com relação aí ao Fagner contra o Rony precisa sair do bolso do Fagner, porque no jogo que eles fizeram na fase de grupos, hein, o Rony não conseguiu passar uma por ele. Mudando um pouco o assunto agora, Pascoal, jornais portugueses hoje aí, tudo dando destaque que Everton Cebolinha está chegando mesmo ao Benfica. Benfica contratando o Gilberto, aí que nem você falou, lateral direito do Fluminense. Olha lá, esse é o Jornal Record de hoje. Cebolinha chega por 20 milhões de euros. Os jornais portugueses dizem que 15% ainda é do Grêmio para uma futura venda. O Grêmio ficaria com 15%. Olha lá, essa é a capa da bola, Cebolinha por 20 milhões de euros. E lá dentro, quando você vai ler, né? Essa é a versão, as versões digitais, um possível ataque do Benfica aí, porque as matérias falam o seguinte: Cebolinha está chegando, o Pedrinho embarca hoje, daqui a pouco o Pedrinho está embarcando para Portugal. Surgiu uma história que ele já estaria indo por empréstimo depois para o Grêmio, mas as pessoas estão negando que isso aconteça. Dizem que o Cavani deve responder esse fim de semana se aceita a proposta do Benfica, que é é menos da metade do que ele ganhava lá no Paris Saint-Germain, que ele ganhava quase 20 milhões de euros por temporada. Seria salários aí de 8 milhões de euros, mais premiação, mais um monte de coisa. E também a imprensa portuguesa ainda fala que pode pintar uma proposta de 12 milhões de euros pelo Bruno Henrique, do Flamengo. Então, vou dizer um negócio pra você, se isso acontecer, olha lá, Bruno Henrique ainda está na mira. Avançado extremo de 29 anos do Flamengo, é o dossiê que segue, negócio por 12 milhões de euros. Aí eu vou dizer um negócio pra você, hein, Pascoal, se isso tudo acontecer, olha como muda de patamar o Benfica do Jorge Jesus, hein? Um ataque com Cebolinha, Cavani e Bruno Henrique. Caraca, hein, Pascoal? Ainda tem o Pedrinho para jogar um pouco mais na armação, se for o caso. O Cebolinha joga mais pelo lado esquerdo, né? Não pelo lado direito, onde que ele, inclusive, na seleção brasileira esteve muito bem. Agora, o Mano esteve também nas páginas dos jornais portugueses nessas últimas horas, porque o Benfica está se acertando com o Grêmio para pagar 22 milhões
O Grêmio, a oferta foi de 20 e o Grêmio pediu um pouco a mais, 22 milhões. Por isso que o negócio não foi concluído ontem, ficou para ser resolvido agora nas próximas horas. O Grêmio elevou o que estava pedindo, 22 milhões. Eu acho o Bruno Henrique por 15 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo não vai fazer esse tipo de negócio. 12 milhões de euros para o Bruno Henrique. 12. Eu acho que o Flamengo não vai fazer esse negócio. 12 milhões não vai fazer esse negócio não, Benja. Acho que 12, 15 milhões não faz negócio com o Bruno Henrique, não. Então, você não dá nem para começar a conversar. Dá nem para começar a conversar. Não dá, para mim não dá. Vocês vão pagar 8 milhões de euros por ano para o Cavani, eles não podem dar 12 milhões para contratar o Bruno Henrique. Aí, gente, é querer ser mais, ter uma visão maior do que a dos outros, ser mais malandro que os outros, né? Eu vou lá e compro com 12. Não é assim. Não funciona assim. Acho que o negócio do Cebolinha vai sair, porque o Grêmio está precisando de dinheiro, mesmo já tendo vendido um jogador da base, mas acho que o negócio com o Cebolinha vai sair, mesmo com um garoto da base já tendo sido negociado, mas acho que o preço está barato. O preço está barato, eu concordo com o Mano. Foi citado nas páginas dos jornais portugueses, porque ele disse que estava indicando para o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, para não vender por menos de 30. Mas o negócio deve sair por 22 milhões de euros. O Grêmio vai sentir a falta do Cebolinha. O PP é legal, mas o Cebolinha é o diferente. Mas se levar o Bruno Henrique, eu vou dizer um negócio pra você, Fábio Sormani. O Bruno Henrique, pra mim, foi ano passado, pra mim, se não foi o melhor, é um dos 2 melhores jogadores do futebol brasileiro. Acho que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um monstro. Eu concordo com você, Benja. Agora tem um detalhe, né? O importante. Não, se fosse importante, não seria detalhe, né? Tem um aspecto importante nessa conversa toda aí. O Bruno Henrique é um jogador que gosta de atuar mais pelo lado esquerdo. É exatamente a mesma posição do Cebolinha. É a mesma posição. Eles podem trocar? Podem. Nada impede que eles troquem. Mas eu acho que você tem que pensar nisso aí. Se concretizar a contratação do Cebolinha, o Mister conhece futebol mais do que a gente aqui, né? Mais do que eu, claro. Mas eu fico vendo, o histórico do Bruno Henrique não é jogar pelo lado direito. O histórico dele é jogar pelo lado esquerdo ou centralizado. Claro que não é Pebolinha, ele abre o jogo, cai do lado direito também. O Cebolinha faz a mesma coisa, mas são os 2 jogadores que gostam dessa posição. Posição da esquerda, vindo para o meio. É isso que eles gostam. Mas, em relação ao Cavani, ele não tem mais essa proposta do PSG. Acabou o contrato dele. Se não aparecer nada, é o que tem. É melhor pegar metade do que ele ganhava no Benfica, do que ele ganhava no PSG no Benfica, do que ficar desempregado. Então precisa ver se vai aparecer alguma outra coisa para ele. Se não aparecer, for a única proposta essa do Benfica, ele vai acabar acertando. Vai negociar, tentar um pouquinho a mais, mas pelo pensamento, parece que o futebol italiano está interessado nele também. Mas você tem razão, Benja. A gente já imaginava isso. Até disse isso aqui. Benfica não ia contratar o Jorge Jesus, só o Jorge Jesus. Foi prometido a ele o time competitivo. Os caras estão contratando agora. Olha, eu tô vendo a matéria aqui da bola. O Cavani está com 33 anos. Tá escrito aqui, o goleador uruguaio tem em mãos uma oferta concreta para passar a vestir o emblema encarnado, né? O time a camisa do Benfica. Cerca de 8 milhões de euros de prêmio de assinatura, que deve ser... Luvas. Prêmio de assinatura deve ser luvas, né? Deve chamar como se fosse uma luvas. Salário por volta de 2,5 milhões de euros limpos e bônus por desempenho. O irmão dele, que é o representante dele, esteve em Lisboa há mais de uma semana, onde visitou as instalações do Benfica. O Eugênio Leal, olha, tudo bem que de concreto até agora é o Gilberto, lateral direito do Fluminense, que o Jesus sempre gostou. Mas de perspectiva, tem um ataque aí com Cebolinha, com Cavani, com Bruno Henrique, uma perspectiva. É uma baita de uma perspectiva, hein, Eugênio? Ah, sim, com toda certeza, né? Imagina esses jogadores juntos aí,
Seria sensacional para a gente acompanhar aqui. Mas eu não creio que eles vão contratar todos. Talvez desses 3 peguem 2. Os 3 jogadores juntos, não acredito que eles vão conseguir, não. Mas o Benfica está precisando dar uma resposta, né? A chegada do Jorge Jesus foi para isso. Porque esse ano o time perdeu o campeonato para o Porto, terminou muito mal, né? A temporada, se arrastando em campo. E você olha, eu cheguei a comentar alguns jogos do Benfica, né? No campeonato português, nessa reta final aqui no Fox Sports. O time realmente precisa de gente. Pelo amor de Deus, tem uns caras ali que realmente não honram a tradição do Benfica. Então é isso, mano. Se montar esse ataque aí, sai de baixo. É um ataque para dar muito trabalho, não só em Portugal, como também para incomodar na Champions. Ô, Pipo, a gente vai chamar um break. Hoje o Fox Sports Rádio termina um pouco mais cedo, né? Mas eu tô lendo aqui uma notícia que saiu agora aí, Pipo, do Esporte Interativo. E três integrantes da Mancha foram até a Academia de Futebol do Palmeiras ontem para ter uma conversa com o elenco e comissão técnica que durou cerca de meia hora e que em todo momento teve tom de apoio aos jogadores. E segundo a matéria aqui do Esporte Interativo, a conversa teve o aval da comissão técnica, Pipo. Te agrada isso? Ajuda esse tipo de conversa antes de final? Não muda nada, Benja, ao contrário. Para mim, é uma pressão, digamos, mais gourmetizada, entendeu? Assim, a gente conversa com apoio e tal, mas no fundo tem a cobrança, né? A gente sabe o que acontece quando se perde essa decisão. É pressão. Eu acho que gourmetizada, você viu, Benja? O que foi, Sormani? Ele falou que isso é uma pressão gourmetizada. Ô, Pipo, o que seria uma pressão gourmetizada? E a torcida tá lá pra quê? Eles estão lá pra quê? Pra tomar chá da noite com os caras? Foram pressionar. Amigão, é amanhã, hein? É amanhã, é de sábado. Meu amigo, sabe como é que é? Eu não sou favorável de torcida ir em CT conversar. Torcida é torcida, clube é clube. Não gosto quando há essa mistura. Bom, vamos fazer um intervalo, mano. O mano tá mordendo os lábios de novo. Ó, esse cacoete dele é terrível. Preciso levar ele no psicólogo. Ih, rapaz, tá irritado com você. Imagina só, a pressão gourmetizada. Já. Com mais Fox Sports Rádio, mais um jargão criado neste programa por Felipe Fatincani. Pressão gourmetizada. Nutelar o planeta, Pascoal. Vamos pro break, a gente volta já com mais Fox Sports Rádio. Mas não muda de canal não, hein? Então vamos pra cá. Pascoal, antes da gente mudar de assunto aqui, as pessoas estão questionando que se na véspera da final o Palmeiras recebeu representantes de torcida para conversa com o elenco, como fica o protocolo em relação ao Covid? Aí você precisa ver se eles estavam com máscara, se eles foram testados antes e levaram os testes para serem verificados. Existem normas para isso, né? O distanciamento. São várias situações. Eu não gosto. Não, Sormani, a gente tem que tratar a doença com a seriedade da doença. Eu não vou brincar com essa doença, não. Confesso para vocês que eu não vou brincar, não. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o cara para falar isso aí tem que estar com todo o equipamento de proteção. Para poder ir. Se ele levou o teste, eu não sei se quem foi lá levou teste de Covid para mostrar que ele não tem o Covid-19. Eu não tenho essa informação. Vou procurar saber se eles foram testados previamente, se foram com os equipamentos de segurança para poder falar com os jogadores. Aí é uma outra situação. Porque o Palmeiras fez o teste na segunda-feira para o jogo de quarta. Quem foi falar com os jogadores
jogadores estava protegido e protegendo os jogadores, acho que não tem problema no aspecto da doença. Eu não gosto desse tipo de coisa, de torcedor falar com o jogador antes de partida. Seja partida comum ou seja partida decisiva. É sempre com o tom de cobrança. Sempre vai dizer, nós estamos aqui, nós vamos apoiar, é aí, vamos lá, e que é Palmeiras, é aquele negócio de sempre. Isso aí não funciona. Não funciona. Não deveria acontecer. Eu sei que existem presidentes que até fazem esse tipo de ação, tá bom, mas Pascoal. eu não faria. Ô, Eugênio, as pessoas estão questionando aí como é que fica o protocolo. Porque na véspera do jogo recebeu membros de torcida organizada. Não sei, Benja. Não sei, eu já não sei mais nada. Sinceramente falando. Já estou perdido nessa história. Eu acho que é muito difícil esse controle. E eu concordo com o Facincani. Torcida está na arquibancada, hoje não tem arquibancada, fica em casa torcendo. Dentro do clube, quem trabalha no clube. Ô Benja, doutor Pedro Pontinho poderia falar sobre esse assunto. Ele falou com a gente aqui outro dia. Acho que foi o quê? Segunda-feira. Ele falou ontem. Como é que foi essa reunião, Pascoal? Ontem. Importante. Como é que foi essa reunião? Houve contato? Porque não adianta nada. Você faz os testes, você está isolado, mas recebe... Sormani, eu tenho que te cortar, Sormani. Oi? Sormani, eu tenho que te cortar. Desculpa, eu preciso encerrar o programa. Hoje a gente encerra mais cedo. Perdão. Não, os caras ficam no Twitter. Esse Benja é arrogante, ele não deixa ninguém falar. Eu preciso encerrar. Hoje a gente termina um pouco mais cedo. Mas eles têm razão. Valeu, Eugênio Leal. Muito legal. Muito legal. Obrigado, mano. Muito legal a tua participação, Eugênio. Valeu, Felipe Faticani.